tecnologias que a gente tem que se adaptar, esse novo formato de aparecer, difícil. Vamos lá, organizar aqui minhas colas. Não, acho que não. Será que o Era vai avisar quando for subir? Deixa eu pegar Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui, você vai usar daí, né? É. Porque ele vai estar dando notificação. Camaradas, a gente já está online, tá? Vamos iniciar a nossa live. Olá, tudo bem? Eu sou Rita de Cássia, mais conhecida como Ritinha. E esse aqui é o canal Os 75 Comuns. Esse canal foi criado para você, que é curioso e que gosta de assuntos do dia a dia. E a gente vai falar de tudo um pouco. A gente vai aparecer aqui para vocês na sexta-feira. Apareceremos aqui para tratar de política, de saúde, de cultura, de educação e qualquer outro assunto que você tiver curiosidade. Deixe aqui nos comentários uma sugestão de conteúdo que você quer ver na próxima sexta-feira. Deixe também aqui as suas perguntas que a gente vai tratar aqui durante essa live. Compartilhe com a gente suas ideias. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Um dia que sempre foi comemorado com muita festa, com shows em praça pública, com muita alegria. Mas hoje não. Hoje nós não temos tanto a comemorar. Perdas, ataque aos outros trabalhadores, uma crise econômica terrível e, para piorar, uma pandemia, o Covid-19. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui na live. E para isso nós trouxemos 2 camaradas, 2 convidados maravilhosos. Nós temos aqui o Paulo Vinícius. O Paulo Vinícius, ele é sociólogo, vou pegar minha colinha aqui, tá, Paulo? Paulo Vinícius aqui, ele é sociólogo, ele é bancário, ele é membro da direção nacional da Central dos Trabalhadores do Brasil e ele é membro do Comitê Regional do PCdoB. Temos também conosco o Flauzino. O Flauzino é economista. Atualmente, ele trabalha na Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Cultura, membro do Conselho Regional da Agricultura, membro do Conselho Regional de Economia do DF, presidente do Sindicato dos Economistas do DF e dos Economistas e Engenheiros do Executivo Federal. Faz parte da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil no DF. Então, perdas, ataques, pandemia. Sobrou alguma coisa para a gente comemorar? PV, Flauzino? Ainda não sobrou muita coisa ainda para comemorar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto para a gente, sobre tudo isso que o nosso trabalhador tem vivido nos últimos tempos, né? Todos esses ataques, as retiradas de direito, qual o impacto que essa economia destroçada traz para o trabalhador e qual o impacto que a pandemia trouxe ao nosso trabalhador nos dias de hoje. Eu acho que o PV pode começar aí, né? Vai por ordem, sim, de idade e tal, de experiência. Então, PV, com você. Você está me ouvindo agora? Todo mundo me ouve bem? Sim. Sim. Amigos, amigas, alegrias, apesar dos problemas que nós estamos enfrentando. O Bem-vindo Sequeira, que é um camarada nosso, sempre repete isso, e a primeira mensagem que nós temos que dar para a nossa classe trabalhadora é de esperança, de dias melhores, e de força e acreditar em nós mesmos. Eu digo isso porque, mesmo diante da situação terrível que nós vivemos, uma coisa brilha de maneira cristalina, que é a importância da classe trabalhadora para construir a vida, para construir o país. Vocês vejam que uma parte da nossa elite, da nossa burguesia degenerada, ela demonstra um grande desespero pela única razão de que a classe trabalhadora não está, digamos assim, à disposição para entregar a sua vida no altar do lucro.
E por isso todo esse desespero que, na verdade, tem em si essa verdade, que o trabalho humano gera toda a riqueza. E que nós somos trabalhadores, nós não somos escravos. Nós não estamos à disposição para entregar a nossa vida no altar do capital. Então, a primeira coisa que a gente tem para dizer para o mundo é que é preciso resistir, mesmo nessa situação. São momentos muito dramáticos que a nossa pátria vivencia. Nós temos um acelerado sociopata na presidência da República, esse Bolsonaro, e ele, infelizmente, está causando aí inúmeras mortes. Nunca um voto custou tão caro, porque todas as medidas que ele toma são no sentido de desconhecer o que pode melhorar o combate à pandemia, e ele causa, ademais, um caos administrativo monumental. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras, diante dessa situação, não podem confiar no governo, não podem confiar no presidente da República, não podem confiar também na boa vontade dos patrões. E a primeira coisa que nós temos que fazer é proteger a nossa vida. Então, eu queria dizer para cada trabalhador, para cada trabalhadora, que é preciso proteger a sua vida, meu amigo, minha amiga. Use a máscara, tenha cuidado, tente fazer o isolamento social, não escute essas bobagens e proteja a sua família, porque eles querem nos usar como massa de manobra. Então, eu queria dizer que o 1º de maio também não é um dia meramente de festa, é um dia de luta. E ao tempo que nós temos que ter alegria, nós temos que manter acesa a luta da resistência, porque o povo brasileiro mais compreende o buraco em que nós nos metemos com esse presidente maluco, a serviço da Síria, do imperialismo, que é contra a vida e a saúde dos brasileiros, e nós estamos construindo a resistência e precisamos seguir a resistência, porque essa página triste da nossa história há de passar. Voltou? Tivemos aqui um probleminha com o PV. Voltamos. Flauzino está com o microfone. Isso. Eu estou com o áudio ligado, né? Tá, o Flauzino está com o áudio ligado, o Paulo Vinícius está com o áudio desligado. Mas é o PV que vai continuar? Eu já... Não, pode falar, Flauzino. Foi só uma saudação mesmo. Agora é com você, Flauzino. Eu queria saudar aí a Ritinha, o Éder, o PV, que é o Paulo Vinícius, né, e todos aqueles que estão nos ouvindo nesse dia de 1º de maio, que a gente está fazendo uma reflexão, não é uma celebração, né, que a gente sempre quis pôr o trabalhador na rua, para sua voz chegar mais longe, para as pessoas da sociedade verem os trabalhadores, mas nesse momento de pandemia, nesse momento de salvar vidas, nesse momento da gente garantir a saúde, garantir que exista trabalhadores, a gente vai ficar em casa, aprender a usar esses instrumentos tecnológicos para que a gente consiga passar para os trabalhadores e aqueles que nos assistem o elemento fundamental da classe trabalhadora, que é a sua força de vontade, a sua garra, a sua luta, para que a gente construa um país melhor, um Brasil melhor. Porque pela luta e esforço dos trabalhadores, a gente constrói um Brasil melhor. Então, e essa consciência a gente só consegue nesse meio que a gente está fazendo agora, né? Um meio de debate, um meio de conversa, um meio da forma da qual a gente consegue transmitir as experiências que cada trabalhador tem para outros trabalhadores, né? Então, essa troca de conhecimento, a gente eleva um pouquinho mais o grau de consciência de nós todos, né? Não só de quem está dando a palestra, mas de quem está recebendo e vice-versa, né? Uma mão dupla. A gente cresce coletivamente para que a gente tenha uma consciência melhor, que a gente não cometa erros, em acreditar em algum Messias, um Salvador, que, na verdade, ele vem para defender a classe da elite, em ser 1 ano e meio
de governo, quase 1 ano e meio de governo, no seu primeiro ano, literalmente foi de sacrifício, de perda de direitos, fim de aposentadorias, em prol do lucro, e agora ele quer algo a mais, ele quer o sangue, ele quer a vida do trabalhador para que os lucros continuem. Então, a gente está vendo isso de uma forma clara, na qual ele vai para seus meios de comunicação clamar que o povo e os trabalhadores vão para o seu trabalho correndo o risco de perder suas vidas. Então, a gente tem que nos unir. Esse é o momento da gente criar uma frente mais ampla contra o mensageiro da morte, que é o Bolsonaro. Essa é a minha saudação inicial. Então, PV, para você acha que quais são agora os principais desafios que a gente vai ter para o próximo período? Eu acho que a primeira coisa a destacar é que nós tivemos o 1º de maio único, mas vitorioso e amplo. Foi o 1º de maio do dia de hoje. Pego aí pelo final daquilo que o Clauzinho nos falou, que é a importância de nós construirmos uma frente ampla para poder enfrentar a pandemia e para também enfrentar o desgoverno disso. O Bolsonaro e o vírus, eles se confundem, né? Ele fez uma opção política contra a vida dos brasileiros e ele será lembrado no futuro como alguém que cujas atitudes acabaram por fazer muitas famílias perderem membros, além de ele tripudiar sobre o sofrimento das pessoas. Então, como é que você tem de mais de 5.000 pessoas mortas e o presidente usa a expressão "e daí", diante de uma pergunta sobre essa mortandade absurda, né? Então, essa atitude do Bolsonaro, no entanto, ela não é surpreendente, porque ele, na verdade, representa a degeneração do escravismo, do capitalismo brasileiro, que foi erigido sobre a escravidão. Então, se você pensar na elite do nosso país, eles sempre disseram "vão morrer gente", como disse o burro do Bolsonaro. Eles disseram que vão morrer gente nos navios negreiros, vão morrer gente nos mercados de escravo, vão morrer gente nas fazendas, vão morrer gente nas minas, vão morrer gente que eles botam para fora das suas terras. Eles sempre fizeram dinheiro em cima de gente morrendo. E é por isso que eles sempre trataram o nosso povo, como muito bem denunciou Darcy Ribeiro, como um povo de segunda classe. Por isso que o nosso país não conseguiu, digamos, construir a sua verdadeira independência e a sua verdadeira emancipação. Porque o Brasil continua tendo gente de primeira e de segunda classe. Gente que dentro do seu carro, no ar-condicionado, manda aquele trabalhadora sem proteção para enfrentar a morte. Essa aí é o perfil, digamos, dessa parte da elite dirigente que subiu ao poder com o Bolsonaro e que ignora qualquer responsabilidade com o seu povo. E que, na verdade, é uma classe de parasitas. Também o Darcy Ribeiro dizia, uma classe infecunda. E não só infecunda, mas que jogou todo o trabalho desenvolvido. Acho que caiu a minha imagem aí. Voltou. Todo o trabalho desenvolvido, digamos assim, ao longo de 13 anos de conquista que o nosso povo teve, de aumento do número de carteira assinada, de aumento da massa salarial, de aumento do consumo das famílias, e o que nós tivemos agora nesses últimos anos foi exatamente assim um trabalho diabólico que deu a classe trabalhadora na mão diante dessa situação da pandemia. Foi isso a reforma trabalhista do Michel Temer, que disse que as mulheres podiam trabalhar grávidas e amamentando em locais de insalubridade e periculosidade média e baixa, uma injustiça que o Supremo teve que se meter para corrigir. Também outra coisa que esse governo disse, na própria medida foi que os casos de coronavírus não seriam considerados como acidente de trabalho se não houvesse a comprovação do nexo epidemiológico causal direto do coronavírus, ou seja, o trabalhador ia para o trabalho obrigado, adoece, morre e ainda tem que provar que a morte dele por coronavírus, que foi adquirida no processo do trabalho, era de fato isso para poder, digamos, ter uma indenização, e uma indenização que, pela reforma trabalhista do Temer, agora é uma indenização baseada no salário da pessoa.
Então, os pesos são diferentes. Então, aquela pessoa que está limpando o chão, que está limpando o local, que está protegendo todas as outras, se ela for receber a indenização, ela vai receber com base naquele trabalho, no salário dela do asseio de conservação, que é mais baixo, muitas vezes, do que outros. Então, veja o absurdo disso. Um técnico de enfermagem, uma enfermeira, um lixeiro, quer dizer, pessoas que têm uma função fundamental para poder melhorar a vida de todos, elas, se vitimadas por essa doença, receberão em função daquilo que recebiam de salário e não do dano que foi causado a elas. Por acaso, a vida do engenheiro é mais valiosa do que a vida do pedreiro? Por que é mais valiosa? Qual é o critério que eles utilizam para colocar? O critério da escravidão. Então, o escravo pode morrer no eito, pode morrer com 8 anos de trabalho, pode morrer no transporte, pode morrer de qualquer jeito, contanto que eu tenho o meu. Esse é o discurso que eles colocaram, e eles colocaram o país numa situação gravíssima, porque eles destruíram a indústria nacional totalmente, precarizaram o trabalho, retiraram garantias dos trabalhadores, acabaram com a carteira assinada para a maior parte dos brasileiros, levaram a economia para uma situação de colapso, e aí veio o coronavírus. Então, veja que é, de fato, uma situação tremendamente dramática e que nós temos ações coletivas e individuais. Então, se nós estamos na luta para que, por exemplo, não houvesse o absurdo que era a pessoa receber R$200, nós fizemos tudo junto com a liderança da maioria na Câmara e com a oposição na Câmara dos Deputados, com o Rodrigo Maia, com todos os políticos de todos os partidos, porque nessa hora nós temos que fazer uma frente ampla, e foi isso que permitiu que a gente tivesse os R$600, que hoje chegam a 1.200 na mão das mães de família do nosso país, apesar da dificuldade que o governo tem de implementar, da incompetência, do boicote, da sacanagem que eles fazem com o nosso povo. Então, eu estou falando isso porque nós vamos ter que aliar as duas formas. Nós temos que fazer a luta, como foi hoje, no 1º de maio, temos que unir todos os democratas, nacionalistas, as pessoas com sentimento humano, para poder fazer a defesa da saúde dos trabalhadores, mas, ao lado disso, cada trabalhador e cada trabalhadora não pode vacilar. Tem que usar máscara, tem que fazer de tudo individualmente para que não adoeça, porque, evidentemente, o pior risco é o adoecimento desse quadro de destruição do Estado brasileiro, do SUS e da economia do nosso país. Pois bem, verdade, PV, você tem toda a razão. A luta é muito complicada, mas ela não pode parar. E a frente ampla, como você diz, é o melhor caminho. Flauzino, quais são as pautas no Congresso, atualmente, que tem essa perspectiva de ataques aos trabalhadores? Cortou tudo, que eu não consegui escutar a sua pergunta. Eu vou repetir aqui. Quais são as pautas no Congresso, atualmente, que tem essa questão dos ataques ao trabalhador? Você me ouviu? Certo. As pautas futuras, né? Isso. Então, apesar que, assim, o dia 1º é um momento também da gente ver o passado para a gente entender como a gente faz o futuro, né? Então, dia 1º de maio simbolicamente um dia de luta. Em 1886, em Chicago, teve uma grande manifestação dos trabalhadores. Vocês estão me ouvindo? Parece que ninguém está me ouvindo. Então, beleza. E em 1889, a Segunda Internacional ratificou essa data, e desde então a gente está celebrando um dia de luta, né? Então, um dia que... E aqui no Brasil, só chegou a ser decretado como feriado e tudo mais em 1924, já bem atrasado, né? E então a gente precisa deixar vivo o dia 1º de maio como um dia de luta. E essa sua pergunta de como a gente vê o futuro, eu vejo com muita luta, né? Continuando isso, porque sem essa união dos trabalhadores, sem que a gente consiga ampliar a nossa força, a gente não vai conseguir muita coisa no futuro.
A pauta principal é barrar toda essa lógica, essa narrativa, esse discurso, essa ação do Paulo Guedes e do Bolsonaro acima dos trabalhadores numa política que é ultraliberal. Ultraliberal no sentido de que todos os direitos dos trabalhadores que foram conquistados durante esses tempos de luta passada, desde a aprovação da CLT no 1º de maio de 1943 e a industrialização do país, que deu ganhos reais de salário aos trabalhadores de 1930 até 1980, e o desmonte que de 80 para cá da industrialização nacional, essa colocação do Brasil de joelho ao capital internacional e o capital financeiro tem colocado o trabalhador brasileiro com uma renda menor, sem direitos e com um desemprego muito alto. E a política do Guedes e do Bolsonaro, o ano passado, já colocaram mais de 12 milhões de pessoas, homens e mulheres, na rua, sem emprego. Sem somar o subemprego, os empregos por aplicativo, a precarização do trabalho, que a gente aumenta e aí muito mais. Isso é bem colocado quando um exército industrial de reserva, a massa de desempregado é muito alta, a pressão dos empresários em cima dos trabalhadores aumenta. Quer dizer, então, eles vão para cima dos direitos dos trabalhadores porque eles têm muito desempregado, eles vão querendo colocar a carta que querem. E isso com o aval do governo central. Então, a principal meta dos trabalhadores é, assim que acabar a pandemia, assim que acabar esse momento, é ir para cima, ocupar as ruas, é se unir numa frente ampla, com vários setores da sociedade, para que a gente derrube a dupla Bolsonaro e Guedes. Derrubar emergencialmente. Porque nesse momento de pandemia, o que deveria ser feito não é uma política ultraliberal restritiva, com austeridade, com fim de retirada do Estado da economia. O SUS está precisando de recursos, a Fiocruz está precisando de recursos para fazer vacina, remédio, a USP tem um respirador nacional. A gente deveria ter um governo que olhasse para a indústria nacional, para a tecnologia, entrasse na economia, garantir a renda dos micro e pequenos empresários, agricultores, para os trabalhadores conseguissem ter renda de ficar em casa e salvar suas vidas. Então, isso era um ponto de inflexão para o futuro. É a participação do Estado na economia que vai salvar a renda necessária dos trabalhadores e das indústrias, a gente ter uma economia mais forte, para a gente conseguir avançar para cima de mais empregos, de mais renda, de um novo país, de um novo Brasil. Então, eu acho que... Mas tudo passa por esse momento. Esse é o momento ideal da gente conseguir a conscientização dos trabalhadores, conseguir a conscientização de que o Brasil precisa ser mais solidário, a gente precisa mudar a imagem desse governo, e é só com a força dos trabalhadores unidos e isolando cada vez mais o Bolsonaro, para que a gente tenha políticas que cheguem na ponta, que cheguem realmente para os trabalhadores. Porque o mensageiro da morte, nesse momento, não paga nem os R$600 que foi aprovado pela oposição, pelo PCdoB, que aumentou de R$200 para R$600, e o Bolsonaro não está pagando esse plano emergencial. Nós precisamos garantir que os trabalhadores tenham renda para ficar na sua casa, que consiga ter a sua sobrevivência garantida sem se arriscar a vida com esse vírus. Então, a pauta mais específica é melhorar a medida provisória 936, barrar as reformas que o Guedes está colocando de ataque aos servidores públicos, falando que os servidores públicos são os culpados, os trabalhadores são os culpados pela crise, que não é verdade. Porque tudo que o Guedes está fazendo é para manter o lucro dos
dos empresários estrangeiros e dos bancos. Ele liberou 1 trilhão e 300 bilhões semana passada para banco ter grana e não está liberando para os trabalhadores. Então, a gente precisa dividir. Difícil. Mudar, quer dizer, dividir não, mudar esse governo. É o grande ponto de união dos trabalhadores nesse momento. E mais parte também da construção de um coletivo mais amplo. Ritinha, eu queria também comentar o que o Flauzinho colocou. Ou seja, veja só. PV, vocês estão me escutando? Estou sim. Tá. Estou te ouvindo. Bem na hora que ela perguntou, ela caiu, acho. Acho que ela caiu. Então, deixa eu engatar. Então, pessoal, eu queria primeiro falar sobre a responsabilidade de cada trabalhador e cada trabalhadora proteger a sua própria saúde. Porque o patrão não vai fazer isso por você. Isso tem uma atitude individual, mas também tem uma atitude coletiva. Porque eles estão querendo tirar o sindicato da fiscalização exatamente nas condições de trabalho, que significam condições de exposição, tanto dos funcionários quanto das pessoas que nós atendemos e para as quais nós trabalhamos, os nossos clientes. Então, vejam, nós tivemos aí um ataque criminoso à política do isolamento social, feito pelo presidente da República, que vai redundar nos próximos dias num crescimento vertiginoso das mortes de pessoas pelo coronavírus e de colapso do sistema de saúde público. Então, eu queria dizer que a hora do isolamento ela não passou, pelo contrário, é preciso reforçar não apenas o isolamento, mas também as condições de trabalho, de proteção das pessoas no local de trabalho. E você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você tem que se mobilizar mas ela não pode parar. Garantir uma proteção mínima no local de trabalho. E você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você tem que... Sim, concordo. Tá me ouvindo, Pedro? É o áudio da Ritinha que tá ligado, ele tá botando o que eu falei. Então, eu sei que todo mundo está desesperado, perdendo renda, perdendo emprego, e é preciso ampliar as redes de solidariedade. Então, a primeira solidariedade ela deve ser com os colegas do trabalho. E é preciso entrar em contato com o sindicato, denunciar quando ocorra situação de risco. Nós precisamos dar voz às pessoas que estão sendo empurradas para o adoecimento por essa irresponsabilidade do governo Bolsonaro. E precisamos que os sindicatos sejam também acionados para fazer a crítica do que é que está errado em cada local de trabalho. Se não tem equipamento de proteção individual, se não tem álcool, se não tem separação, é preciso denunciar, porque se ficar calado é pior. Então é preciso... Ritinha, é porque você está com o microfone ligado, eu acho, pegando as minhas falas anteriores. Desligou. Então, é preciso esse ambiente de união entre os trabalhadores nesse momento. A segunda coisa que eu queria dizer é que é preciso defender as empresas públicas, porque na hora desse desespero, eles não estão baixando o suficiente os juros que são cobrados dos clientes, dos correntistas. Se está prevista uma queda do PIB de 5%, 7%, 10%, qual é o sentido de taxas de juros tão altas incidindo sobre a população brasileira? Então é preciso dizer que se você acha que o fora Bolsonaro não tem importância nenhuma para a sua vida, é porque você não está olhando a taxa do cheque especial e a taxa dos empréstimos que você está pagando. Porque isso é literalmente uma decisão do governo federal, das empresas públicas, dos bancos públicos, que pode trazer alívio para as pessoas, que pode sim fazer com que o dinheiro chegue na conta das pessoas e fazer com que as pessoas possam, portanto, ter o isolamento que permita salvar a sua vida.
Então, isso é política, não é outra coisa, é política. Se a gente quer salvar a economia, não é salvando os especuladores, é salvando o pequeno correntista, o que tem pouco dinheiro, o que está desesperado na dívida do cheque especial, o que está devendo. É esse que nós precisamos ajudar nesse momento. E, para isso, quando você vai ver nas coisas que importam a população, são exatamente aquelas empresas que eles queriam destruir. Quem pode isentar da conta de luz e de água é a SEB e é a CAESB. Quem pode diminuir o spread bancário são os bancos públicos. Quem pode garantir, digamos assim, uma situação nos aeroportos, na saúde através do SUS, é a Infraero, é o SUS, ou seja, são as empresas públicas que, na verdade, são chamadas a cumprir um papel decisivo, e o Estado brasileiro, só que o presidente é contra o Estado. E os empresários não vão resolver esse problema. Então, eu queria reforçar isso. Nós precisamos articular as duas dimensões da luta. É preciso uma consciência individual do autocuidado da classe trabalhadora, compreendendo de fato que é um irresponsável total, que nós não podemos confiar nele. É preciso que esses trabalhadores se unam nos locais de trabalho, procurem seus sindicatos, denunciem o ataque à saúde do trabalhador e exijam condições de trabalho mínimas, já que eles querem que o cara trabalhe. Como é que vai trabalhar sendo contaminado pelo coronavírus e daqui a 10 dias a pessoa está sendo entubada na UTI? É isso que eles estão querendo oferecer para a classe trabalhadora? Eles não têm vergonha na cara, não? O presidente da República não tem vergonha na cara de fazer isso com o povo trabalhador? É isso? Pois nós não vamos aceitar e precisamos fazer tudo o que for possível, meus amigos. É preciso procurar ajuda, unir a classe e, sobretudo, a solidariedade. Tem muita gente precisando de ajuda, precisando de um pão, precisando de um apoio financeiro. Cada vez mais nós somos chamados a atitudes de solidariedade nessa situação grave e a unir os brasileiros. Nós já tivemos aí um processo de divisão da sociedade brasileira terrível nos últimos anos que nós vimos, e é um processo que causa, digamos assim, muita dor e muita confusão na nossa vida. Mas agora, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que o vírus ele não tem partido, não, certo? Agora tem uns partidos que estão do lado do vírus. Pelo menos o do presidente da República, que ele não tem mais, né? Mas é um partido no sentido de ser uma facção, e não no sentido apenas criminoso, mas facção no sentido político, né? É uma ala política que efetivamente está prejudicando a vida do povo e está sendo responsável pelas nações que nós estamos vendo. Então, nós não podemos admitir isso. E temos que pressionar o mundo político, temos que pressionar para que seja punido tudo que ele tem feito. São muitos crimes, imensos crimes. Até hoje não acharam o crime da Dilma Rousseff para poder ser impeachmentada. Agora o Bolsonaro tem crime, o Bolsonaro tem prova, o Bolsonaro tem gente, tem tudo e ninguém vê e não acontece nada. Então é preciso que nós tenhamos uma atitude ampla também para cobrar do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, das emissoras de televisão, dos repórteres e jornalistas, e mesmo daqueles políticos que em outro momento estiveram contra nós, porque eu quero saber, vai lá, dar um abraço, um beijo e pegar na mão do Bolsonaro, entendeu? É isso que eu quero saber. Se ele tá entendendo, agora é que é a hora que eu quero, porque se ele não vai, meu irmão, e se ele entende o problema que nós estamos colocando, nós precisamos que as medidas sejam tomadas. E aí, nesse sentido, eu queria falar sobre o problema aqui do Distrito Federal. Nós também esperamos que a postura do governador Ibanez continue pelo isolamento social. Houve uma melhora na situação. Não é a hora da gente levantar o espaço para a contaminação. Pelo contrário, é preciso manter o isolamento social e é preciso que o Estado haja, porque se as empresas públicas, orçamento da União, ele levar em consideração o trabalhador e a trabalhadora que tem que comer, se ele levar em consideração o lojista que tem que ter o capital de giro para a sua empresa não quebrar, se ele levar em consideração a economia real das pessoas, será possível ultrapassar a crise. Mas não, aí vem uma opção política pelos ricos contra o Estado e que permite a morte de milhares e milhares
áreas suas. Então, a nossa luta individual e a nossa coletiva se unem na bandeira do Fora Bolsonaro. Nós não podemos ter um acelerado, irresponsável, uma pessoa dessa natureza capitaneando o esforço nacional para enfrentar esse momento terrível. Meus amigos, minhas amigas, imaginem, tem mais de 5 mil famílias hoje chorando a morte de um familiar, no mínimo, tá certo? E imaginem quando isso possa chegar a 10 mil, 15 mil, 20 mil, imaginem isso. Então, nós não temos realmente o direito de colocar a vida dos nossos irmãos brasileiros em risco, e para isso é preciso unir todos aqueles que estão, de fato, na luta contra o coronavírus. Eu entendo a posição do governador Flávio Dino, quando diz que não vê condições para mudar no momento. Flávio Dino dirige uma unidade da federação. Esse não é o papel, ainda mais com um cara desse doido que persegue todo mundo, quer dizer, não é, digamos assim, desses que coordenam unidades da federação propriamente, e vir, digamos, essa pancada mais dura, porque eles estão exatamente tentando fazer com que o governo cumpra o seu papel. Então, é uma postura que leva em conta uma responsabilidade. Está me escutando? Parou tudo. Oi, Flauzino? Flauzino, tá ok. Flauzino, agora a pergunta vai para você. Qual deve ser, diante de tudo isso que o PV falou, qual deve ser, então, o papel do Estado para com os trabalhadores nesse período de pandemia? Qual o papel real do Estado para os trabalhadores nesse momento? Eles precisam sair, muitos eles precisam sair, precisam trabalhar. Qual o papel do Estado nessa situação? Ele não está escutando? Ele está com o microfone... Aí, eu estava com uma dificuldade de ligar o microfone, agora consegui. Tá me ouvindo? Sim. Bom, o que a gente está vendo é que o papel do Estado ele tem que ser efetivo e concreto. Ele tem que garantir renda e emprego para todos os trabalhadores. Tanto os empregados com carteira assinada, como aqueles precarizados e aqueles também desempregados. Para toda a população, ele tem que ganhar renda. Para que as pessoas fiquem em casa e não entrem no desespero entre escolher arriscar a sua vida ou passar fome. Então, o Estado está aqui para isso, para proteger o cidadão, proteger o trabalhador, proteger a sociedade brasileira como um todo. E nos outros países, até dentro do imperialismo, dentro da sede do capitalismo, o Estado está garantindo a renda de todo mundo. Na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, países que estavam implementando políticas neoliberais há muito tempo. O Brasil, com Bolsonaro e Guedes, estão indo na contra da história, estão indo na contramão do fluxo econômico nesse momento, que é abrir mão de dia e fazer uma política correta de intervenção do Estado na economia. O Bolsonaro, para garantir o seu mandato, seu posto de presidente da República, ele quer se isolar da crise econômica. Ele quer fazer mais uma divisão. Ou você escolhe o trabalho ou você escolhe a saúde. Porque ele não vai dar dinheiro para a população ficar na casa. Ele não está pagando os R$600 emergencialmente que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas falando que não tem dinheiro. O Guedes fala que não tem dinheiro para dar para a população.
E quando ele quer pressionar a fazer, para salvar os municípios, para garantir renda nas moradias onde a população mora, e as contrapartidas, ele quer que dê aumento para servidor. Ele não quer que faça isso, faça aquilo. E são juros pequenos, de 180 bilhões. O plano emergencial é 70 trilhões de reais. Então aí se vê a diferença. O Bolsonaro quer sair imune das mortes e do desemprego. Ele quer falar que, olha, eu fiz tudo para vocês irem trabalhar, mas o PIB caiu 10%, a culpa não é minha. Ele quer se deslocar de qualquer prejuízo, de qualquer ônus, né, ou de desemprego ou de morte. E que falou que quer que volte os trabalhadores a trabalhar. Ele quer a economia de volta e vai falar que não tem morte. Que isso é tudo uma invenção. Para quê? Para salvar seu emprego. Porque ninguém tem capacidade de se manter como presidente da República com uma queda de 10% do PIB. Então, ele sabe disso, que ele sabe que essa crise econômica já está interferindo em crise política que ele já tem, e ele quer se blindar de tudo isso. Fala que a culpa não é dele. E aí, que é mais uma mentira que o mensageiro da morte faz com os trabalhadores, faz a parte dele. E daí ele vem falar que não faz milagre. Ele tinha que ser presidente da República. Ele tinha que ser capaz de garantir a renda do povo que votou nele, do povo que mora no Brasil, a se livrar dessa pandemia. Mas não, ele faz política com a crise sanitária, ele faz política com a saúde e com a vida dos trabalhadores. Ele está fazendo política para se beneficiar. Ele está fazendo política para se manter no poder à custa de 5 mil mortes, de 7 mil mortes e das mortes que vão vir para frente. Então, ele tinha que estar incentivando a USP a produzir o respirador mais barato, local, produzido no Brasil, do que ficar importando da China. Não, ele vai lá criticar os governadores que estão importando respiradores para socorrer a população que está lá no seu estado. Ele fica fazendo fake news no WhatsApp. Não liberou a ação de testagem e não liberou para os estados. Só vai liberar se os estados forem lá de pires da mão para eles. Ser capacho dele. Então ele está fazendo política. Política a custo de vida. Então o Estado teria que estar fazendo ao contrário do que o Bolsonaro está fazendo. E isso é um ponto que a gente precisa bater, é um ponto que a gente precisa alertar, que o Estado é a única salvação da gente sair da crise e de evitar mortes. Eu acho que a política pró-Brasil que foi lançado dia 22 de abril pelo general Braga Neto mostra que está tendo um racha dentro do governo de qual política econômica se adotar. Apesar que ele quer pegar 30 bilhões e investir em infraestrutura de outubro até para frente, mas já mostra que sem o Estado não tem saída. E, em contrapartida, ele quer 250 bilhões de investimento estrangeiro, que isso não vai existir. Não tem mais recurso no estrangeiro para investir em infraestrutura no curto prazo, por causa só nessa pandemia, $1 trilhão foi destruído da economia mundial. Então, eles vão voltar tudo para os seus países de origem. Não vai investir 250 bilhões no Brasil. A gente vai precisar do Estado para alavancar e a retomada do crescimento. E isso constrange muito o Guedes e a sua equipe lá, o Saxida, o Matar, que é dono da Localiza, que eles queriam privatizar tudo, queriam fazer o desmonte total, jogar pá de cal no Estado brasileiro, e isso não vai ser possível. Aí a gente vai ver mais um cenário de crise política dentro do governo Bolsonaro. Quem que vai ganhar essa disputa entre retirada do Estado e mais Estado? Então, e a gente, né, a proposta nossa é que só tem saída pelo Estado, senão a gente não vai conseguir superar essa crise. Mas o Estado tem que... Qual é a função do trabalhador? Lutar que o recurso do Estado chegue para ele.
chegue para a população mais carente, chega para quem precisa, e não para banqueiro, porque o pagamento do juro da dívida está continuando, e aí são bilhões e bilhões de reais do orçamento público nacional que está sendo destinado para e não para a população que precisa. Eu acho que era isso. É isso sim, com certeza. Gente, estamos chegando no fim, né? A live aqui está acabando. Acabando mais um dia de grande festa e luta do trabalhador. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram, a todas as pessoas que estiveram aí acompanhando a live, que fizeram seus comentários, que deram sua contribuição. Sabe, vocês são importantes para a gente. A gente vai estar aqui toda sexta. Os 65 Comuns está vindo aqui para trazer assuntos comuns. Mais uma vez, deixe aí nos comentários sugestões, tá? De conteúdos que vocês querem ver por aqui. Compartilha com a gente a ideia de vocês. Vocês são muito importantes. E agradecer também a esses dois grandes camaradas. Muitíssimo obrigado, Paulo Vinícius, pela sua contribuição. Você, Flauzino, pela sua contribuição. Vocês são valiosos. Tudo que vocês trouxeram para nós hoje, nessa noite, nesse fim de noite, nesse início de noite, né? Eu espero que a gente ainda tenha tempo para um pouquinho de comemoração, que a gente possa ainda sextar um pouquinho, né? Que o nosso dia ainda não está acabando agora. E, assim, muito feliz mesmo de ter vocês aqui. E um feliz dia do trabalhador para você, Paulo Vinícius, para você, Flauzino, e para todos os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil. Que a gente continue nessa luta, que a gente não canse nunca. Para cada um de vocês que acompanhou a nossa live hoje, muito obrigado e um excelente dia do trabalhador. Vou passar agora a palavra para o Paulo Vinícius, logo depois para o Flauzino, para dar um tchau final para a gente. Sexta-feira, não se esqueçam, os 65 Comuns estará de novo aqui. Eu queria saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo a população desempregada, os informais, que estão enfrentando momentos muito dramáticos, a população de rua, e queria também saudar meus colegas bancários e bancárias. Muitos deles aí estão enfrentando situações dramáticas, sobretudo os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, mas todos aqueles que estão enfrentando situações de abertura da agência estão sofrendo muito, porque não é o bancário que quer que aquele atendimento seja assim. Na verdade, são as condições que estão sendo ofertadas para a população, para um sistema financeiro que já lucra imensamente de maneira vergonhosa. Então, o sistema financeiro nacional teria todas as condições, não fazer demagogia, mas ofertar um atendimento humano e seguro para as pessoas, e não é isso que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo, na verdade, é manter a sua sede de lucro à custa da vida das pessoas. Então, eu queria mandar esse abraço para todos os meus colegas bancários, bancárias, pedir que eles se cuidem, que eles botem boneco, criem confusão, exijam EPIs e não se exponham aos riscos, e dizer que o Comando Nacional dos Bancários, os sindicatos dos bancários estão numa luta grande, mas estão no meio dessa situação de brutal ataque às organizações dos trabalhadores feitos por esse governo. Sobre o coronavírus, é isso. Nós temos que agradecer ao que o Bolsonaro não conseguiu fazer, porque foi o que ele não conseguiu fazer e o que o Temer não conseguiu fazer que está permitindo a gente juntar os cacos do país para defender a saúde da nossa população. Se eles tivessem feito tudo o que eles queriam fazer, vender as empresas que eles queriam vender, fazer toda a desgraça que eles queriam, a situação ia ser mais descontrolada e absurda ainda. Então, é preciso defender as empresas públicas, é preciso defender a democracia, é preciso defender o Brasil. E a gente só pode fazer isso na luta contra o coronavírus se unir todo mundo. Não interessa em quem você votou, não interessa a sua posição político-partidária, mas eu tenho certeza que você não quer ninguém na sua família doente. Eu tenho certeza que você não quer adoecer ninguém. Eu tenho certeza que você não quer ir para uma UTI ser entubado. Eu tenho certeza que você também se dói com as coisas que estão acontecendo, que você é um ser humano. Então nós temos que resgatar
esse sentido de humanidade do povo brasileiro, que é o mesmo sentido de humanidade da classe trabalhadora, que com seu trabalho, a sua força de trabalho, constrói a vida e constrói tudo o que existe. O mundo não ficará do mesmo modo depois desse coronavírus. Podem ter certeza. Hoje mesmo eu soube de uma notícia que a Lufthansa, aqui no Twitter, Flauzino, eu acho que o PV deu uma caída, não o PV, né? A internet dele, o PV não cai nunca. Mas aí, dá a sua saudação final para os nossos trabalhadores, para a gente poder encerrar, então. O áudio. Acho que aqui é o áudio, né? Novamente agradecer ao convite para participar aqui dessa live, saudar todos os trabalhadores, né, pelo seu dia, esse momento de luta, esse momento que a esperança é na união dos trabalhadores. Haja vista aí que a gente fez um 1º de maio unificado com as centrais, a CTB e a CGTB aqui juntas, mostrando a nossa união em prol dos trabalhadores, em prol de um Brasil melhor, sem privatizações, sem perda de direitos, com renda, saúde, emprego para todos os trabalhadores. E ainda está no final de semana, desejar uma boa final de semana para todos. Estamos aqui saudando que vamos continuar firme na luta, dentro das metas que são necessárias, e através de panelaços, lives, de compartilhamentos, dentro daquilo que a gente consegue fazer nesse momento, angariando forças, vontades, e para quando eu estiver aqui na rua, vamos estar lá para defender os direitos do nosso povo e dos trabalhadores. E agradecer a todos que estão nos ouvindo também, uma saudação aí. Que continue assistindo toda sexta-feira a live aqui dos 65 Comuns aí. É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa sexta para todos vocês, um bom final de semana e até sexta que vem. Tchau, tchau. Obrigado.